Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de trigonometria. Dessa vez nós vamos discorrer sobre as razões trigonométricas de ângulos obtusos, ok? Entre 90 e 180. Sugiro que você, antes de cada questão, pause, tente resolver, depois confira a proposta de cada uma delas. Tenha uma boa aula. Muito bem. Vamos, antes de mais nada, fazer uma pequena revisão do que nós falamos aqui até o momento. Até o momento, nós fizemos uma consideração que estava no primeiro quadrante, e aqui a gente sabe que os arcos, ou qualquer ângulo que eu marcar aqui a partir dessa origem, né, qualquer ângulo alfa que eu marcar aí, ele vai estar entre 0 e 90, não é verdade? Ou 0 e π sobre 2, vou colocar assim, em radianos. Né? Ocorre que agora a gente precisa ir um pouco além. Por quê? Porque veja que tem alguns triângulos, né, que são os triângulos óbitos-ângulos, que possuem ângulos maiores que 90 graus. Então eu preciso ir além desse 90, né, para cobrir toda a extensão dos triângulos, todas as possibilidades para ele. Então, nesse caso, a gente precisa fazer uma extensão do que nós já estudamos. Né? Qual é essa extensão? É bem simples. Em vez de nós considerarmos apenas o primeiro quadrante, a gente vai considerar os dois primeiros quadrantes. No futuro, nós vamos fazer uma generalização para a circunferência completa. Tá? Por enquanto, ainda estamos na fase dos triângulos. Né? Então, como é que a gente pode fazer essa generalização? É bem simples. Ó. Deixa eu passar aqui mais uma volta. Vamos marcar um quadrante aqui. Acho que essa altura está boa, né? Aqui, maravilha. Então vamos marcar aqui, na verdade, dois quadrantes agora, e não apenas um, como a gente tinha antes. Ok? Então a gente tem aqui a nossa metade de circunferência. Eu vou marcar aqui no centro, né, essa medida. Essa circunferência tem raio 1, e a gente está pegando dois quadrantes dela. Aqui é onde tudo começa, né? Aqui é o zero, então ela vem para cá. Se fosse geometria analítica, em geometria analítica, as coordenadas, né? Se eu coloco aqui como sendo o eixo x, coloco aqui como sendo o eixo y, as coordenadas desse ponto, o x valia 1, valeria, né, 1, e o y valeria 0. Então, as coordenadas desse ponto seriam 0, que é exatamente o tamanho desse raio. Tudo bem? A gente convenciona no sentido positivo. Por enquanto a gente não precisa disso, porque a gente não vai ainda falar do ciclo trigonométrico de uma forma geral, a gente está só estendendo para o segundo quadrante. E aí o que eu posso fazer é o seguinte, ó, se eu tenho aqui 0 grau e vou aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar aqui em cima, a gente sabe que ali eu tenho 90 graus, verdade? 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Se eu continuo agora, 91, 92, 93, 94, até eu chegar aqui no final, eu vou ter 180 graus, né? Seria 90 mais 90. 180 graus, ou π radianos. Seria aqui. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma extensão do que a gente já falou. Então, o que a gente já falou? A gente já falou que quando eu tenho o seno, né, cosseno, tangente, né, pode até estender, secante, cossecante e a cotangente de um ângulo alfa, o que a gente falava? Falava que a gente precisava saber os ângulos notáveis, né, para essas medidas. A gente não precisou ainda da cossecante, da secante, da cotangente, mas se a gente precisasse, a gente já tinha as ferramentas, já tem as ferramentas para calculá-las. Então, eu vou colocar aqui alguns ângulos notáveis, quais foram os que a gente já falou aqui. O de 30, né? O de 45, o de 60, e a gente pode estender, que é o que a gente vai fazer agora nessa aula. Estender um pouco além, até chegar em 180, né? Porque no triângulo óbitos-ângulo, o ângulo pode medir mais que 90 e menos que 180. Então, eu vou ter aqui 60, ele vai lá para 90, né? Posso colocar o 0 grau aqui, ok? E aí, se eu somo 90 com os notáveis, com 30, dá 120, mais um notável. Se eu somo 90 com 45, dá 135, mais um notável. Né? E se eu somo 90 com 60, eu obtenho 150. Então esse seria o último notável da nossa lista. Veja que com essa simples representação, eu consigo dizer todos esses ângulos aí. Pode parecer coisa do outro mundo, mas não é, né? Primeiro vamos colocar os que a gente já sabe. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo, 2 embaixo de todo mundo. E raiz onde não tem 1, em cima, né? Raiz em cima onde não tem 1. Se for onde tem 1, não vai adiantar. Dividir esse cara por ele mesmo dá 1, já que a gente é o seno dividido pelo cosseno. Esse cara dividido por esse invertendo, vai ficar raiz de 3, né? O 2 vai cancelar. Se eu divido aqui invertendo, vai ficar 1 raiz de 3. Ou fazendo a radiciação, raiz de 3 sobre 3. Né? Quando eu inverter, corto 2, 1 raiz de 3. A radiciação me leva a raiz de 3 sobre 3. Bom, posso começar daqui, ó. 0 grau. Quando eu começo, lembra que a gente começa daqui? 1, 2, 3, 4, 5, aqui é a origem, né? O início do ciclo, né? Só que a gente não tá falando de ciclo ainda, a gente tá falando só do quadrante e agora do segundo quadrante. Tá? Eu quero diferenciar um pouco, porque quando a gente for ver o ciclo, a gente vê de forma geral isso aí, como a gente pode representar qualquer arco aqui, né? Com múltiplos e submúltiplos dele, que a gente pode dar várias voltas, inclusive, na circunferência. Bom, então se tudo começa aqui, e aqui é como se fosse 1 para o x e 1 para o y, o que a gente fez inicialmente, lembra? Só relembrar. Inicialmente a gente falou o seguinte, ó. A gente falou que se eu marco qualquer ângulo aqui dentro, qualquer arco desse daqui, alfa, o ângulo central alfa, nós falamos que a projeção desse cara, ó, como aqui é 1, eu podia fazer o quê? Nesse triângulo eu podia calcular o seno desse ângulo, né? E o seno era o cateto oposto, que era essa medida aqui, ó, y, sobre a hipotenusa, que é 1. Então aqui, na verdade, é a representação do seno, né? Essa medida aqui é a representação do seno. Ó.
Então eu posso ver que o seno está relacionado verticalmente com quem? Com esse eixo Y, né? Então o eixo Y funcionaria como sendo o eixo que tem as medidas do seno nele, ó. Né? Qualquer projeção que eu pegar aqui, qualquer arco vai ter uma projeção vertical. Essa projeção vertical, já que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, vai me dar esse cosseno. Da mesma forma, se eu calculo o cosseno, eu vou ter o cateto adjacente, na verdade, sobre a hipotenusa. Então eu teria essa medida aqui, ó, que eu posso chamar de x, sobre a hipotenusa, que é 1. Então aqui na horizontal, ou no eixo x, eu tenho uma projeção do cosseno. Então a projeção do cosseno é sempre no eixo horizontal x. A projeção do seno é sempre no eixo vertical y. Tá? Feito isso, a gente pode agora fazer a seguinte representação. Já que a gente sabe que aqui é o seno e aqui é o cosseno, as projeções do cosseno vêm para o x e as do seno vai para o y, a gente pode marcar um ângulo aí. Né? Quais? Os notáveis. Vamos marcar primeiro de 30. Se eu coloco aqui, para ficar um pouco mais preciso, né? Se eu marco 10, 20, 30, ele dá aqui. Então seria aqui, ó. Esse seria o ângulo de 30. Se eu coloco aqui, ó, colocamos aqui certinho, né? 10, 20, 30, 40, 45 vai dar aqui. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 10, 20, 30. 40, 45. 50, 60 daria aqui. Maravilha. Então a metade aqui, ó, né, que vai ser essa projeção aqui, seria 45 graus. E se eu mando a mesma quantidade para cá, eu tenho 60 graus. Então a gente não precisa dessa exatidão, é só para ficar mais notável. Aqui seria 30 graus, ó. Esse arco seria o de 30. Esse arco seria o de 60. Aliás, de 45, né? São os notáveis, né? 30, 45, 60. E esse último aqui seria o de 60. Ok? Simples, né? Então a gente representou isso que a gente já sabe. A gente sabe que essa sombra aqui seria o cosseno de 30 e essa sombra vertical seria o seno de 30. Né? Essa sombra do 45 aqui seria o cosseno de 45, né? Para esse arco aqui, ó, de 45. E a sombra dele, eu jogo uma lanterna aqui, faço uma sombra nele, a projeção vertical aqui seria o seno, né? Esse tamanho seria o seno de 45. E por último, de igual modo, o de 60 teria uma sombra menor de todas, né? Então o cosseno de 60 é o menor de todos. Realmente, se a gente olha aqui, a gente vê que de fato ele é o menor de todos. E aí eu posso projetá-lo aqui verticalmente ao seno. Por outro lado, o seno dele é o maior de todos. Onde que subiu o seno de 60? Ó. O de 45 subiu só até aqui, o de 30 subiu só até aqui. O seno de 30 é menor que o seno de 45, que é menor que o de 60. Tudo bem? Muito bem. O que a gente vai fazer agora, na verdade? A gente vai pegar e completar esse ciclo. 0 não precisa porque já está lá, né? O que eu tenho? Eu tenho para o 120, 135, 150 é o quê? O 120, na verdade, é o quê? É eu chegar aqui no 90, e para chegar a 120 eu só preciso adicionar 30, né? Então se eu adiciono 30, vou cair aqui no 120, que é 90 mais 30. Mas note o seguinte, quando eu andei de 90 para 30, né? Do 90 para 30, do 90 para 120, ou seja, quando eu adicionei 30 aqui, como aqui era 90, quanto que tem aqui, ó? Aqui tem 60. Percebeu? Então quando eu vou de 90 para 120, eu adiciono 30. Então eu adicionei 30 aqui. Agora, mas se era 90, eu tenho 60 aqui. Significa o seguinte, ó, quando eu pego a sombra do 120, o que vai acontecer? Ó? Meu desenho não tá muito bom, né? Vou melhorar ele aqui. Ele tinha que coincidir aqui, ó. Tá? Então, quando eu pego o 120, a projeção horizontal dele, né, tem a mesma projeção horizontal de 60. Né? Por quê, professor? Porque, olha, esses triângulos são, na verdade, congruentes, não concordou? Aqui é 60, aqui é 90. No de 60 aqui, ó, eu tenho 90 e tenho também o arco de 60. As hipotenusas são iguais, porque é 1. Né? Além disso, o que eu tenho mais? Essa altura, a gente percebe que é a mesma. Então são triângulos congruentes, todos eles são iguais. Então o que eu posso dizer do 120? Ora, eu posso dizer o seguinte, ó, o seno de 120, na verdade, né, pode ser dado por quem? Já que a gente pode dizer que esse triângulo é congruente a esse, ele é um seno de 60. Só que observe o seguinte, ó, quem é 120? Se você olhar com calma, né, colocar aqui, ele é um seno de 60, mas quem é 60 na verdade? É o 180 todinho, ó, a metade todinha, menos 120. Tudo bem? 180 menos 120, ó, seno de 180 menos 120. Vai me dar exatamente o seno de 60. Só que esse 180 a gente vai representar em radianos. Então aqui, né, menos 120. O que a gente sabe aqui? A gente sabe o seguinte, ó, o que isso aqui está dizendo? Isso é poderoso. Está dizendo o seguinte, ó. Como o 120 mais 60 dá 180, eles são suplementares, né? Ângulos cuja soma dá 180, eles são suplementares. Então a conclusão que a gente pode chegar é a seguinte, ó. Seno de um ângulo θ qualquer, tá? Vou diferenciar do alfa lá, se eu considerasse alfa, né, como eu vinha considerando. O seno de um ângulo θ qualquer é igual ao seno do complementar dele. Ok? Porque, veja, quando eu fui no 120, na verdade eu vi que daria o mesmo de 60 aqui, né? Na projeção, e esse triângulo, ó, é congruente a esse triângulo. Então todos eles são iguais. Então o seno desse será igual ao seno daquele. Ok? E pro cosseno, professor, a mesma. Aqui a gente fez pro cosseno, né? Mas a projeção pro cosseno é a mesma, né? Vamos colocar? Só que vai ter um detalhe, vai mudar algo. O cosseno é na horizontal, então tá aqui, ó. Essa é a projeção do cosseno. Mas eles têm o mesmo tamanho. Né? Então também será o cosseno de 60. Só que tem um detalhe, que é zero. À esquerda dele os valores vão ficando negativos. Sacou? Para cá são os valores positivos, à direita do zero, e para cá são negativos. Então a projeção do cosseno tem o mesmo tamanho da de 60. O mesmo tamanho da de 60. A menos de quê? A menos do sinal. Tudo bem?
Então o que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer, generalizando, que o cosseno de um ângulo é igual a menos cosseno do suplementar dele. Né? Porque, veja, o cosseno de 120 é quem? É 180 menos 120, ou seja, o próprio cosseno de 60. Mas como ele está à esquerda do zero, ele fica negativo aqui. Ó. Então o cosseno de um ângulo é o inverso, é o oposto, o inverso não, é o oposto do suplementar dele. E a mesma coisa vale para a tangente. Quando eu divido sempre pelo cosseno, eu obtenho que a tangente de um ângulo é o oposto da tangente do suplementar dele. A tangente vai ficar negativa, porque sempre pelo cosseno vai dar negativo, né? Um é positivo, outro é negativo. Quando eu divido positivo por negativo, eu fico negativo. Pronto. Com isso, a aula acabou praticamente. Porque agora eu posso completar essa tabela de uma forma automática. Ó. Vamos ver se a gente consegue. Ó. Seno de zero é aqui, ó. É onde tudo começa. Aqui, né? Ó, o x aqui vale 1, mas o y vale 0. Né? Então o cosseno é 1 e o y é 0. E 0 dividido por 1 dá quanto? Ora, 0 dividido por 1 dá 0. Então a tangente aqui, ó, seria ela subindo aqui seria 0. A secante é o inverso de quem? É o inverso do cosseno. O inverso de 1 é 1. Né? A cossecante, quem seria a cossecante? O inverso do seno. Ora, o inverso de 0, com 0 sobre 1. Se eu inverter, fica 1 sobre 0. Ora, não dividirás por 0, né? É o mandamento matemático. Então ela não existe. Tudo bem? A cotangente é o inverso da tangente. Se eu estou com 0 sobre 1 e inverto 1 sobre 0, olha aí. Não existe, né? Sacou? Segunda coluna, 30. Vamos lá. Eu sei que o seno é o meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente está aqui. Secante é o inverso do cosseno. Então ia ficar 1 sobre, né, secante é o inverso do cosseno. 1 sobre o inverso de 1, que é 1. Cossecante é o inverso do seno. Então o inverso de um meio é quem? É 2. Tudo bem? A cotangente é o inverso da tangente. Eu estou com 0 sobre 1. Se eu inverter, vai ficar 1 sobre 0. Não existe, né? Ah, desculpa, peguei de 0, mas na verdade é da raiz de 3. Então eu vou corrigir aqui. Quem é o inverso de um raiz de 3? É raiz de 3. Se você inverter aqui e fizer radiciação, também dá raiz de 3. Percebeu que agora a gente consegue se completar, né? Todas elas, olha só como vai ficar automático agora. Secante, inverso do cosseno. Então vai ficar 2 sobre a raiz de 2. Fazendo a radiciação, olha aí, ó, um exercíciozinho, né? Esse 2 com esse 2 vai cancelar e vai ficar só raiz de 2. A cossecante é o inverso de um meio. A cotangente é o inverso de 1. Secante, inverso do cosseno. Cossecante, inverso do seno, vai ficar 2 raiz de 3. Fazendo a radiciação, o que a gente tem? 2 raiz de 3 sobre 3. Cotangente é o inverso da tangente. O inverso da raiz de 3 vai ficar 1 sobre a raiz de 3. Ou raiz de 3 sobre 3. 90. Chegamos aqui em cima. Ó. Aqui em cima, os caras do x, que são os cossenos, ele vale quanto aqui em cima? Aqui ele vale 0. Né? Mas o cara do seno vale 1, porque o raio aqui é 1. Né? Lembra? O raio é 1. Tangente, 1 dividido por 0. Ora, não dividirás por 0. Primeiro mandamento da matemática, né? Não existe tangente lá em cima. Lá em cima, na verdade, seria cossecante. Né? Isso aqui, aquele traço que a gente já fez nas aulas passadas. Bem, secante, inverso do cosseno. O inverso de 0 sobre 1 seria 1 sobre 0. Ora, não tem como, né? Dividir por 0. Cossecante seria o inverso do seno. O inverso de 1 é 1. Né? Cotangente seria o inverso da tangente. O inverso daquilo que não existe, né? 120. Agora a gente começou onde a gente queria, né? Nossa aula, aqui pra frente. Nossa aula. A gente quer que o 120, a gente viu que ele é igual de 60. Né? Quando eu adiciono 30 aqui, fica com 60 aqui para baixo. Então ele vai corresponder a esse mesmo triângulo congruente, ó. É igual de 60. Lembrando que para cá, ó, a gente precisa fazer essa generalização, vamos fazê-la agora. Ó. Quando eu estou com o meu quadrante aqui, eu tenho só caras positivos aqui. O seno, tá? O cosseno e a tangente. Todo mundo aqui é positivo. Por quê? Porque a gente viu que a projeção do seno vem para cá e aqui é positivo, acima do zero. A projeção do cosseno para qualquer arco vem para cá e aqui é positivo, à direita do zero. Como a tangente é positiva dividido por positivo, seno sobre cosseno também vai ficar positivo. Agora aqui tem um cuidado. Aqui que está o pulo do gato. No segundo, o que acontece? Aqui as projeções do seno continuam sendo positivas. Mas as projeções, tanto do cosseno quanto da tangente, ficam negativas aqui. E a projeção do cosseno vai dar à esquerda do 1, né? Do 0. E aqui são negativos. Como tem um positivo dividido por um negativo para a tangente, ela vai ficar negativa também. Então, esse aqui é o pulo do gato, para a gente não errar sinal. Então vamos lá, ó. Que era de 120, eu sei que ela é igual a de 60. Né? Então vou lá no seno de 60, vai ficar a raiz de 3 sobre 2. Ela é igual a de 60, só que como está no segundo quadrante, ou seja, o cosseno aqui é negativo, né? Então vai ficar menos meio. Ela é a mesma de 60, não é? Tangente, só que negativo. Secante, agora a gente vai fazendo da mesma forma que a gente vinha fazendo antes, né? A secante é o inverso do cosseno. Se eu inverter menos 1 meio, eu vou ter menos 2. O secante é o inverso do seno. Se eu inverter isso aqui, eu vou ficar com 2 sobre raiz de 3. Então vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? E a cotangente seria o inverso da tangente. O inverso de menos a raiz de 3 vai ficar menos a raiz de 3 sobre 3. Ou 1 sobre raiz de 3. Né? 135. Vamos lá, ó. Eu estou em 90. Para chegar em 135, eu vou somar quanto? Basta somar 45, né? Então se eu somo 45, ó, eu vou parar aqui, ó. Aqui seria 190 mais
45, 135. Só que eu noto o seguinte, ó, quando eu marco 135 aqui, eu noto que bate com o de 45. Seria aqui, né? 45. Ó. De novo, eu teria dois triângulos congruentes, ó, o de 45, esse outro, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Então, tudo neles são iguais. A menos do sinal, né? Tem que tomar cuidado com o sinal de quem vem para cá. Tudo bem? Então, o ângulo notável 135 tem senos e cossenos e tangentes iguais aos de 45, exceto o sinal. Aí a gente observa esse detalhe aqui. Ó. Então, se eu vir para 135, eu vou copiar do 145 o seno. Quem vai ser o cosseno? Eu vou copiar de 45. Só que aqui o que acontece? Negativo. Porque o cosseno vai estar no segundo quadrante lá, ele é negativo. Tangente, um positivo dividido por um negativo, não, negativo. A secante é o inverso do cosseno. Se eu inverter isso aqui, a gente já fez essa inversão, né? A raiz de 2. Só que quando está negativo, dá menos a raiz de 2. Cossecante, inverso do seno. A gente já inverteu isso, vai dar 2. E a cotangente, o inverso da tangente. O inverso de menos 1 é menos 1. Para terminar a aula e a gente fazer alguns exercícios, eu estou com 150. Ora, do 90 para chegar no 150, eu adiciono 60, né? Se eu adicionar 60, onde que eu vou cair, ó? 90 mais 60, eu vou cair no 150. E eu noto que esse triângulo aqui, ó, na verdade, ele é congruente a esse triângulo de 30. Ó, percebe que a projeção do de 30 aqui, ó, a projeção do de 30 é a mesma projeção do 150, então o seno deles são iguais. E o cosseno idem, ó, a projeção do cosseno de 30 tem o mesmo tamanho da projeção do cosseno de 150. Então eles são iguais, a menos do sinal. Então eu vou lá, ó, esse cara aqui vai ser tudo que o 60 tem. Então ele é raiz de 3 sobre 2. Esse cara aqui é menos o meio, que está no segundo quadrante. Esse cara é menos a raiz de 3. Esse cara, secante, é o inverso do cosseno, ele é menos 2. O cossecante é o inverso do seno. Essa inversão a gente já fez, não é? Vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. Né? E por último, a cotangente, que é o inverso da tangente. Ora, o inverso de menos 2, o inverso de menos vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. O sinal permanece o mesmo, né? Então, então tá aí. Professor, tem que saber todos esses ângulos? Não. Você tem que saber aqueles notáveis que a gente falou. Mas se em algum momento da sua vida você precisar de algum deles, você agora já sabe construí-los, ó. Bem simples, né? Construí-los. Muito bem, feito isso, a gente vai fazer agora alguns exercícios, ok? De aplicação do que estudamos. Vamos então fazer o primeiro exemplo, onde está sendo pedido para colocarmos em ordem decrescente os ângulos indicados, ok? Então vamos lá, para a gente fazer isso é bem simples, decrescente a gente sabe que é do maior para o menor, a gente só precisa fazer o nosso ciclo para fazer essa pequena análise do que está sendo pedido. Na nossa consideração, são os dois quadrantes de cima, por enquanto, e aí o que a gente tem? A gente tem que, quando eu pego esses dois quadrantes de cima, né, a gente sabe que a projeção em x é do cosseno, né? A projeção em x é do cosseno, e a projeção em y é do seno, não é verdade? Então, quando eu quero marcar o seno de 150 graus, eu só preciso abrir aqui, se 45 é metade, né? O fato de 45 ser metade aqui, metade desse primeiro quadrante, vai me dar 45, 50 vai dar um pouco a mais. Então eu vou colocar ele de azul, tudo bem? Vou pegar aqui de azul, um segmentozinho azul para marcar o 50. Pronto, então tá aqui, ó. Esse cara é o 50, vou colocar também de azul aqui, ó. Esse é o arco, cujo ângulo central aqui mede 50 graus. Muito bem. O que eu sei dele? Eu sei que aqui eu tenho o cosseno e aqui eu tenho o seno. Então vamos colocar de azul isso aí. Ó, tá aqui. Cosseno dele, o seno dele. Tudo bem? Vamos lá. 120. Para 120, eu vou colocar de vermelho. Né? Vou mudar a cor. 120 vai ser o quê, pessoal? Se eu tô com 90 aqui em cima, ó, π sobre 2, eu preciso somar 60, né? Então vamos somar 60 aqui, ó. Aliás, somar 30, né? Somar 30. Ele vai ser o de 60, mas a gente vai somar 30. Só que a gente não tá querendo calculá-lo, não. Então se eu somo 30 aqui, ó, eu tenho, na verdade, que... Coloquei ele de azul. Vamos colocar esse aqui de vermelho? O que vocês acham? Vamos colocar de vermelho para ficar melhor? Ó, eu acho que aí fica mais bacana, ó, porque distingue um do outro, né? Fica fácil da gente ver, fica mais didático. Ó. Então eu tô lá em 90, quero chegar em 120. Anda 30, professor, maravilha. 30 mais 90 dá 120. Tá ele aqui. Tá ele aqui, 120. Ok? Vamos lá? Quem é o seno dele? Vermelho. Aqui, ó. O seno dele é isso aqui tudo, ó. Vou pôr do lado do azul. E quem é o cosseno dele, professor? Seria essa projeção aqui embaixo, ó. Essa daqui, ó. Percebe que o seno dele é maior do que o azul, 50? Mas o cosseno é menor, né? Visualmente você já percebe aí. Maravilha. Vamos pro próximo. 170. Ora, 170 é quase chegando em 180. Bem por aqui assim, né? Vamos colocar ele de verde. Olha aqui o 170, ó. Quase chegando em 180. Veja que a projeção dele horizontal é o cosseno e a vertical é o seno. Então vamos pôr de verde aqui, ó. Quem é o seno dele? O seno dele é só esse pedacinho aqui, ó. E quem é o cosseno dele? Olha o tamanhozão do cosseno dele, ó. O maior de todos, né? Até agora. Concorda? E por último, quem é esse cara aqui? Ora, esse cara aqui, vamos colocar ele de preto mesmo. Deixa ele preto aí, ó. Ele é o seno de 3 vezes 180 dividido por 5, ok? Bom, 180 dividido por 10 dá 18. Ora, 18, se eu divido por 5 dá o dobro, 36, né? 36 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9, 1, 10. 108 graus. Sacou? Ou então você faz a conta, né? 180 vezes 3, né? E aí divide por 5. Você vê que o resultado é 108. Bom, 108 vai estar aqui, né? Vamos pegar ele onde? 120. 108 vai estar aqui, ó, antes do 120. Né? Coloca ele de preto aqui, ó.
108 vai estar antes do 120, pessoal. Ele vai subir um pouquinho mais, olha lá, ele subiu um pouquinho mais que o vermelhinho, você consegue perceber, ó. Como o 108 está antes do 120, eu marquei ele aqui, ó. Ele sobe um pouco mais que esse vermelhinho, né? Então vamos lá, ó. O que a gente sabe dele? Diminuir o zoom. A gente sabe que o seno dele, se eu colocar de preto, ó, é o maior de todos, né? Ó. Foi quem subiu mais alto, ó. O seno dele seria esse tracejadinho aqui, esse pontilhadinho. E o cosseno dele, ó, o cosseno dele deu antes, né? Ó. Se o de 120 deu aqui, o cosseno dele dá por aqui, né? Ó. Se eu baixasse aqui, ó, seria aqui, daqui em diante. Então agora a gente consegue colocar em ordem crescente, não é verdade? Bom, o que a gente tem que colocar? Em decrescente, na verdade. Quem é o maior de todos? Vamos lá, coloca em ordem crescente. Todo mundo aí é seno. Então não precisava nem ter feito na horizontal, só o vertical, mas tudo bem. Vamos lá. O maior de todos foi esse que a gente acabou de fazer, que a gente acabou de ver, né? Então o maior de todos é o seno de 3π sobre 5. Tá? Ele é maior do que? Ordem decrescente, do maior para o menor. Depois veio quem? O vermelho. Quem foi o vermelho? O 120, professor. Perfeito. Seno 120. Depois foi o azul, professor. O azul, seno de 50. Perfeito. Depois, o baixinho, né? O verde, ó. O verde, lembra que o verde é pequenininho, o seno dele, ó? Seno de 170. Tá aí, colocados em ordem decrescente. Tudo bem? Se eu quisesse o cosseno desses ângulos, eu já teria até aqui feito aqui, né? Ó. O maior de todos seria o verde, né? Em segundo lugar, quem ficou? O azul aqui do lado. Na verdade, não, né? Se for pro cosseno, as coisas mudam. Esse verde, ele é negativo, ele ficaria o menor de todos. Você concorda? Um número, quanto maior for, se ele tiver o sinal de menos, que é o caso do cosseno, ele fica menor do que todo mundo. Tudo bem? Então, repetindo, ó, o maior de todos, se for pro cosseno, né? Ele não pediu não, mas vamos pro cosseno. O maior de todos é esse cara aqui, ó. 50, não é? Depois dele eu tenho aí esse cosseno marcadinho, tracejadinho, né? Ele é de quem? Ele é o de 3π sobre 5. Depois, depois eu tenho o vermelho, ó. O vermelho é maior do que o verde. O vermelho é quem? O vermelho é 120. E por último, o verde. O verde é grandão, professor. Ele ficou sendo menor, sim. Porque ele, quando põe o menos, quem é menor? Olha aqui, ó. Né? Se eu coloco assim, por exemplo, 3 e 2. Se eu comparar esses dois números aqui, ó. Esse cara, o 3 é maior do que o 2 em módulo. Mas quando eu ponho o negativo, ele fica menor, né? Esse aqui é menor do que 2, ó. Tá acontecendo isso com o verde, sacou? Ele é bem grandão, em módulo. Mas como o sinal é negativo, a esquerda do zero, ele ficou sendo menor, né? 170. Sacou? Então veja, faça com calma. Isso pode confundir, né? Mas não confunde. Basta só você se ligar naquela situação que a gente descreveu na aula. Olha só. Aqui eu tenho positivos e negativos. Aqui eu só tenho positivos. Por isso que o 50 ficou maior. Ele foi o único que estava aqui, ó. Agora, quando eu olho para cá, o seno fica positivo. Mas aqui, tanto o cosseno, como foi o caso que a gente fez, ou se eu pedisse também a tangente, eles são negativos. Então, quanto mais perto do menos 1, maior, mais negativo ele tá, né? Maior ele é. Sabendo que seno de x é 3 quintos e ele está no segundo quadrante, acha cosseno, tangente e cossecante. Então vamos lá. A primeira coisa é verificar aquela situação que a gente acabou de descrever. Ó. Se ele está no segundo quadrante, ó, vamos colocar aqui. Ó. O que acontece aqui no segundo quadrante? Bem, eu sei que aqui é o seno, as projeções do seno, aqui são as projeções do cosseno no eixo x. Muito bem. Aqui eu sei que todo mundo é positivo. Né? E aqui eu tenho positivos e negativos. Positivo aqui só o seno. E negativo. Ora, negativo é a tangente, né, e o cosseno. Maravilha. Tangente e o cosseno são negativos. Então vamos lá. Ó. Se eu estou com seno de x, né? Para calcular o cosseno, eu posso fazer assim, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Lembra da relação fundamental da trigonometria que a gente demonstrou? Então tá aqui, eu posso usar essa relação, por isso que ela é fundamental, né? Ela salva a nossa vida em muitos momentos. Então aqui eu estou com 3 quintos ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isso vai me dar o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Esse 9,25 avos, eu posso subtrair dos dois lados, então ele vai aparecer diminuindo aqui do outro lado. E aí eu fico com cosseno ao quadrado de x, 25 vezes 1 é 25, e 25 menos 9, ó, multiplica e soma, né? Diminuo no caso. 25 menos 9 é 16. Posso passar a raiz dos dois lados, então eu vou ter cosseno de x mais ou menos a raiz de 16, que é 4, e embaixo a raiz de 25, que é 5. Então ele pode ser positivo ou negativo. Agora vamos analisar o que o cara falou. O que a questão falou? Segundo quadrante, opa, o cosseno é negativo aí. Então resposta. O cosseno de x é menos 4 quintos. Tangente, né? Letra B, essa aqui foi letra A. Letra B, quem é a tangente? Ora, a tangente de x será o seno dele sobre o cosseno dele, professor. Maravilha. O seno dele foi dado na questão. E o cosseno acabamos de achar, menos 4 quintos. Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, né? Ora, cancelando, isso vai dar quanto? Menos 3 quartos, ao cancelar o 5. Tudo bem? Menos 3 quartos. Tá vendo aí, ó? Tuxê. A gente realmente é negativo aí. Muito bem. Letra C, a secante. Ora, a gente sabe que a secante de x é o inverso do cosseno, né, pessoal? É o inverso do cosseno de x. Então eu estou com o inverso de quem? Quem é o cosseno? Menos 4 quintos. Ora, vai dar menos 5 quartos. Cossecante. Bem, cossecante é o inverso do seno, né? Então a cossecante de x será 1 sobre o seno de x. Então será 1 sobre 3 quintos. Ora, isso dá quanto? 5 terços. Então olha aí, ó. O seno estava solitário, agora ele arrumou um amigo. Ó. A cossecante é positiva aí, ó. Sacou? Ela é positiva no segundo quadrante aí. E por último é cotangente. A cotangente é o inverso da tangente. É claro que se eu inverto a tangente e ela é negativa, vai continuar negativo, né? Então a tangente era menos 3 quartos. Se eu inverto, fica menos 4 terços. Continua negativo aí.
menos 4/3. Simples assim, ok? Um último exemplo, ele deu y e z aí, para a gente estudar o sinal. Como é que eu estudo o sinal disso aí, professor? Vamos lá, ó. É bem simples. Vamos colocar aqui nosso ciclo, né? Nossos dois quadrantes que a gente está trabalhando ainda na fase dos triângulos. Estamos saindo da fase dos triângulos para ir para o ciclo trigonométrico, quase chegando lá. Só falta ali do seno e cosseno para a gente ir finalmente ir para o ciclo. Depois isso para função, depois derivadas, depois integrais trigonométricas. Então vamos lá, eu estou aqui com x, aqui é a projeção do cosseno, tudo bem? E estou aqui com y, onde eu tenho as projeções do seno. Tudo começa aqui, ó, no sentido positivo, como sendo o sentido anti-horário, né? Então vamos lá. Seno de 120. Bom, 120 vai cair no segundo quadrante, não é verdade? Ó, 90 mais 30. Né? Se ele está no segundo quadrante, o que a gente sabe? A gente sabe que nesse quadrante aqui, ó, vamos colocar aqui, o seno é positivo e cosseno e tangente são negativos, né? Então vamos lá. 120, o seno será positivo, né? Segundo quadrante. Cosseno, 150. Ó, 150 vai cair por aqui assim, segundo quadrante também. Se eu pôr 120 aqui, 150 aqui, o cosseno é negativo. Pessoal, estou multiplicando um positivo por um negativo. Isso dá o quê? Isso dá negativo, em cima. Agora vamos para baixo. Seno de 30, ó. Seno de 30 vai estar no primeiro quadrante. Ó, o seno de 30 aqui, ó. Essa mesma projeção aqui, ó. Né? É positivo. Maravilha. Cosseno de 120 já está lá, ó. Só que ele vai descer aqui e a projeção dele aqui vai ficar negativa, né? À esquerda do zero. E por último, tangente de 145. Agora, 145 vai estar aqui antes do 150. Né? Como aqui o seno é positivo e o cosseno é negativo, se eu dividir positivo por negativo, a tangente é negativa no segundo quadrante. Sacou? Eu estou multiplicando positivo com negativo com negativo. Como são dois negativos, dois é par, dá mais, né? Quantos sinais negativos? Você sabe disso, né? Deu par, dá mais, deu ímpar, dá menos, na multiplicação e na divisão de sinais. Finalizando, ó, a resposta é que o y é negativo, ok? Ele é menor que zero, é negativo. Y menor que zero, tudo bem? E o z? Vamos pro z? Cosseno de 98, ora, sobrecarregou ali, professor. Então vamos fazer aqui mesmo, ó. Aqui na unha mesmo, na marra aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Aqui. A gente está aqui com 90, ok? 98 vai dar aqui, segundo quadrante. No segundo quadrante, ó, a projeção do seno aqui, do cosseno, ó, é negativa, né? Que é menos. E o seno? Ora, o seno é aqui, ó, positivo. Sacou? Bom, agora não é multiplicação. E agora, professor? Agora o bicho pegou. Não, pegou não. Olha só, quem é o cosseno aqui? Vamos olhar ele aqui, ó. O cosseno é esse cara aqui, né? Que é negativo. É pequenininho. Olha o seno que é positivo aqui, ó. O tamanho do seno, ó. É positivo. Você concorda que, aqui até olhando isso a gente já faz, né? Até grosso modo aqui sem medida a gente já vê, né? Vê o que, professor? Que essa projeção do seno, ela é maior que a projeção de quem? Do cosseno. Até porque o cosseno é negativo, aí nem precisava ver tamanho, né? Ele sendo negativo, ele já é menor, né? Bom, então o que que acontece, pessoal? Eu estou somando um número negativo com um número positivo, e esse número positivo é maior. Então prevalece o sinal do maior. Não existe regra de sinal, né? É uma pegadinha isso aqui. Se você for fazer regra de sinal, ó, menos e mais. Não, isso é para multiplicação, ó. Isso é para multiplicação. Para adição prevalece o sinal do maior. Tudo bem? Ó, como é que você resolve isso aqui? Sexta etapa do ensino fundamental. Tem gente que faz, né? Mais com menos, menos. Pelo amor de Deus. Pode até acertar por sorte, né? Mas na verdade o que acontece aqui, ó, é que você prevalece quem é maior é 5. Prevalece o sinal dele, né? E aí você faz a diferença, né? Se você deve 5 e tem 3, você paga e fica devendo 2, tá? Não vai cair nessa, ó. Outros alunos fazem assim, mais com menos, menos, tal. Então não caia nessa, tudo bem, pessoal? Prevalece o sinal do maior na adição e subtração. A regra que você chama de regra de sinal, na verdade, só existe na multiplicação, divisão, potências e raízes. Então finalizamos a questão. O z é o quê? Positivo. Ok? Maior que zero. Simples assim.